Meus caros, eu resolvi falar sobre um tema esquisito. De fato, é um tema pouco usual. Acho que é a primeira vez que eu falo num congresso exclusivamente dedicado ao processo civil para tratar desse assunto. Esse tema é um tema que eu defendi nesse pequeno livro que Eduardo falou, que acabou de sair, é o meu último livro, um opúsculo de 100 páginas, escrito com Antônio Cabral e Léo Cunha. É um livro chamado, o livro cujo título é o título da minha palestra, Por uma teoria dos procedimentos especiais, dos procedimentos especiais às técnicas. É um pequeno livro, e é um livro de que eu tenho muito orgulho, porque apresenta uma tese, embora seja um livro avulso e pequeno. E o resumo dessa tese que eu quero apresentar aqui hoje, pelo meu pouco tempo, e quero lançar para os meus colegas processualistas para a gente discutir isso junto aí pelos próximos eventos. Vou voltar a falar disso em Belo Horizonte, no congresso de 22 a 24 de agosto, das Jornadas de Processo Civil do IBDP, um congresso espetacular, né, o congresso que acontece de 2 anos, vou falar sobre isso lá também, e aqui eu vou apresentar uma versão resumida dessas minhas ideias, vou tentar mostrar a utilidade delas. Primeiro, vamos partir de uma premissa. Todo mundo sabe que existe procedimento comum e procedimentos especiais. E a ideia de procedimento comum sempre foi a ideia de um procedimento padrão, um procedimento standard, que servisse a uma generalidade de situações. E, por causa disso, exatamente por ser um procedimento que deveria caber para uma infinidade de situações, acabava por ser um procedimento um pouco neutro, um pouco asséptico. Teria que ser um procedimento muito pouco adaptável, muito pouco maleável, exatamente porque ele deveria caber para situações atípicas, situações não especificadas. Já os procedimentos especiais eram chamados de especiais exatamente porque eram criados para atender situações específicas. Então, o legislador entendia que aquele problema específico era um problema que merecia um tratamento diferente, e aí criava-se um procedimento para atender aquela situação específica. Isso todo mundo sabe. O que é que eu quero destacar disso? É que, por conta dessa tradição, meio que intuitivamente, nós reservávamos as técnicas processuais diferenciadas, ou seja, técnicas que fugissem do padrão, técnicas que escapavam do modelo geral, técnicas que fugiam do padrão standard, nós dedicávamos aos procedimentos especiais a inserção dessas técnicas. Ou seja, se você queria uma coisa mais diferente, uma coisa que fugisse do ordinário, se valesse dos procedimentos especiais. Então, os procedimentos especiais funcionavam como um ambiente de exclusividade, onde as técnicas diferenciadas eram alocadas. E não só exclusividade, os procedimentos especiais eram infungíveis entre si, você não poderia usar um no lugar do outro, a doutrina tradicional é toda assim, eles eram indisponíveis, como regra, ou seja, havendo um procedimento especial, você tinha que se valer dele para poder utilizar, e o procedimento comum era um procedimento tido como um procedimento ruim ou pouco efetivo, mais demorado. Eu posso dizer tranquilamente que, os anos 80 aqui no Brasil, a doutrina processual, a processualística civil brasileira dos anos 80 se dedicou a isso. Talvez o grande tema dos anos 80 aqui no Brasil seja a reflexão sobre os problemas do procedimento, então chamado de ordinário, ou seja, a ordinarização do processo civil e o desenvolvimento do Brasil das técnicas diferenciadas. Não por acaso, e Cássio pontuou isso na palestra dele, a reforma dos anos 90, exatamente fruto desses 10 anos da década de 80, ela procurou mudar o procedimento comum. O procedimento comum, então chamado de ordinário, foi profundamente alterado na reforma dos anos 90. A ideia era capacitar o procedimento ordinário com técnicas até então previstas exclusivamente em procedimentos especiais. E o exemplo mais comum disso é o que todos hoje conhecem, enfim, não precisa falar sobre isso, é a tutela antecipada. A tutela antecipada era prevista até 94 em procedimentos especiais, mandado de segurança, ação de alimentos, ação civil pública, ações possessórias.
ação de depósito, você tinha procedimentos especiais com previsão de tutela antecipada. Não havia uma previsão genérica de tutela antecipada para qualquer situação, o que era uma grave lacuna do sistema. Por isso que a cautelar era utilizada de forma distorcida, para preencher essa lacuna grave que existia. Fizeram o que em 94? Previram a tutela antecipada como uma técnica geral dentro do procedimento comum. Na minha opinião, a maior, a mais drástica, a mais revolucionária das mudanças da legislação processual brasileira, mais ainda do que o CPC de 2015. Essa introdução da técnica da tutela antecipada no procedimento comum em 1994 é algo, até hoje, pouco compreendido. Ou melhor, pouco não, que seria um exagero, mas até hoje não totalmente compreendido. Claro que muita coisa já se estudou sobre o assunto, mas até hoje isso mexe, assim, isso bate um pouco com as premissas clássicas que a gente sabia sobre o procedimento comum. Pois bem, então, essa é a visão clássica entre procedimento comum e procedimento especial. Eu falo muito de procedimento comum, não falo muito de procedimento ordinário, eu não uso o termo ordinário, porque o ordinário, para um baiano, é um adjetivo dúbio, por várias razões, sobretudo relacionadas ao El-Chan, antigo Geraçamba, que vulgarizou o adjetivo ordinário para um sentido negativo, que eu não quero carregar, até porque vocês vão perceber que a minha palestra acaba sendo, no fim das contas, uma louvação do procedimento comum. Espero que vocês compreendam isso ao final. Então, não quero que ele seja tido como algo ruim. Pois bem, o que é que eu proponho? Eu proponho que essa visão que nós tínhamos da relação entre procedimento comum e procedimentos especiais é uma visão que não faz o menor sentido hoje em dia. O menor sentido. Então, isso é uma coisa que realmente tem que ser apagada da nossa... Nós temos que apagar isso do nosso cérebro. Esse é como se fosse um software que não roda mais com o novo código. E por quê? Porque o procedimento comum no Código de 2015 é um procedimento que, sob qualquer ponto de vista, não preenche o conceito de procedimento comum, procedimento ordinário, que se tinha e que formou nossa geração até os anos 90. Sob nenhum ponto de vista, ele é o velho procedimento comum. Ele é um procedimento extremamente adaptável, é um procedimento com inúmeras técnicas diferenciadas embutidas nele, inúmeras, a ponto de, em muitos casos, e quem é advogado sabe disso, em muitos casos é mais interessante você entrar com um procedimento comum do que com um procedimento especial, o que, para o pensamento tradicional, é algo que não fazia sentido e que hoje faz todo sentido. E por que isso? Veja se você acompanha meu raciocínio. Primeiro, o Código, quando estruturou o procedimento comum, ele incorporou ao procedimento comum uma série de técnicas especiais antes existentes em procedimentos especiais, que foram incorporadas ao procedimento comum. Eu já falei da tutela satisfativa provisória, que foi ampliada no Código Novo. Temos a tutela específica, feita sem necessidade de processo de execução autônomo, que existia desde 94, generalizada desde 94, que foi incorporada no Código, foi mantida no Código Novo. Eu não preciso mais de um processo de execução subsequente para poder efetivar as decisões judiciais. Isso era uma técnica de diferenciação do procedimento, agora virou uma técnica do procedimento comum. Você tem, por exemplo, situações como o do uso capião. Antes você tinha um procedimento especial do uso capião, que se caracterizava por uma citação por um litisconsórcio necessário passivo, por uma citação por edital. Ora, citação por edital e litisconsórcio necessário passivo continuam existindo, mas dentro do procedimento comum. O próprio Código diz, se você propuser uma ação de uso capião, cite tais pessoas e promova a citação por edital. Para que um procedimento comum, se eu posso introduzir no procedimento... Para que um procedimento especial, se eu posso introduzir no procedimento comum duas sutilezazinhas que são absorvidas, e eu dispenso o procedimento especial para isso, porque o procedimento comum tem essa característica. Quarto, esse aqui o que eu vou dizer agora é uma reflexão de Paulo Mendes, professor do IDP, na tese de doutorado dele, uma reflexão que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte, que o procedimento comum brasileiro ele tem 4 circuitos. Ele usa o termo circuito a partir de uma tradução meio que literal de uma palavra francesa. A ideia é a seguinte, o procedimento comum,
se você compreender o procedimento como rota, como um caminho, ele, no direito brasileiro, tem, no mínimo, 4 caminhos, no mínimo 4 circuitos. Há, no mínimo, 4 formas de você começar um procedimento e chegar ao final, compreendido o final, como uma decisão sobre o caso. No mínimo, 4 formas. Ou seja, que procedimento comum é esse, rígido, invariável, inflexível, que já é estruturado com 4 circuitos? Quais são os 4 circuitos? Circuito 1. A improcedência liminar do pedido, generalizada, agora no artigo 332. Você propõe a ação e o juiz, sem citar, já julga o mérito. Isso é uma abreviação do procedimento comum absurda. Você cria um procedimento sumário de julgamento de mérito, só que de improcedência. Só que, em vez de você criar um procedimento sumário com esse nome, você permite que o procedimento comum se adapte àquela situação, que é a situação das demandas assim, claramente contrárias ao direito, e permite que o juiz tolha o procedimento comum, simplifique e já julgue improcedente liminarmente de cara sem citação. Circuito 1. Circuito 2, o julgamento antecipado, que já estava no Código de 73 e foi mantido. O julgamento antecipado também é um circuito. Quer dizer, petição, resposta do réu e julgamento. É procedimento comum. Mas é uma rota do procedimento comum maior do que a primeira e menor do que a terceira. Qual é a terceira rota? O clássico, né? O julgamento após a instrução. O julgamento após a instrução é um circuito, é uma possibilidade clássica, ao lado das outras 2. E o 4º circuito é o da estabilização da tutela provisória, que é um circuito novo. Quer dizer, eu posso entrar com um pedido antecedente, se o juiz me der a liminar e o réu não recorrer, o processo acaba. O processo acaba. Isso é também um circuito possível. E vejam vocês que esse 4º circuito, que é o da estabilização da tutela antecipada satisfativa, era uma técnica diferenciada de alguns procedimentos especiais. Na verdade, isso é a técnica munitória. A técnica munitória, que é essa, quer dizer, uma técnica de uma ordem liminar, que, a depender do comportamento do réu, se estabiliza, essa que é a ideia da técnica munitória, foi generalizada e virou uma alternativa do próprio procedimento comum. O 5º ponto, os negócios processuais. Amanhã tem um painel sobre isso, não vou dissertar sobre isso, mas o que é fundamental nesse momento é o seguinte: o artigo 190 permite que o procedimento comum seja reconstruído. Perceba bem, o procedimento comum pode ser reconstruído, pode ser moldado pelas partes. A diferença é que agora a construção do procedimento diferenciado não vem da lei, é uma construção pela vontade das partes. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso procedimento comum, ele é um procedimento, percebam vocês, meus caros, que pode ser reconstruído caso a caso. Ou seja, eu posso pegar o procedimento comum, tal como o Código estabeleceu, inserir nele ou tirar dele técnicas diferenciadas que eu entender que são boas ou ruins. Tudo por negócio. Perceba o que isso significa. Significa que eu posso acrescentar técnicas diferenciadas não previstas agora, criadas convencionalmente, e eu posso tirar técnicas previstas em lei que, no meu caso, se parecem inadequadas. Então, isso é uma coisa tão revolucionária, isso muda tanto a ideia de procedimento comum, que aí fica a gente pensando, para que eu vou usar um procedimento especial, previsto em lei abstratamente, hipoteticamente, se eu agora posso, por convenção, criar um procedimento especial? Ou criar um procedimento comum com alguns ajustes que me servem mais do que um procedimento especial que o legislador criou abstratamente. Sexto, todos os senhores estão acompanhando o que está sendo discutido no STJ agora, que é o problema da atipicidade das medidas executivas. Artigo 139, inciso 4, 536, parágrafo 1º do Código. Esses 2 dispositivos, juntamente com o 297, então são 3, né? O 139, inciso 4, o 297 e o 536, parágrafo 1º, conferem ao juiz, diz a maior parte da doutrina, um poder de criação em medida maior ou menor, e aí tem uma grande dúvida sobre isso, em medida maior ou menor, um poder de criação de medidas executivas. O que isso quer dizer? O juiz pode, identificando um problema do caso concreto e percebendo que os meios executivos previstos
tipicamente pelo Código, não estão sendo adequados, o juiz pode criar uma técnica executiva. Perceba? Pode criar uma técnica executiva. E o impacto disso no procedimento comum é porque, pelo 297, que eu mencionei, um dos 3 dispositivos, isso se aplica à tutela provisória. Ou seja, a efetivação da tutela provisória, que está embutida no procedimento comum, pode se dar de maneira atípica, ou seja, pode se dar por meio de técnicas processuais, não previstas em lei, criadas caso a caso por decisão judicial. Isso é tão transformador, que está gerando aí reportagem de jornal. Reportagem de jornal sobre um tema processual significa que alguma coisa está acontecendo na prática. São juízes determinando suspensão de carteira de habilitação, são juízes determinando suspensão de passaporte, são juízes determinando desligamento de luz, até que o cara cumpra a decisão. Tudo isso são medidas atípicas de execução criadas a partir de decisão judicial. Notem que, além desse quinto, eu não sei se foi o quinto ou foi o sexto, mas o próximo, que eu vou para o sexto, né? Agora eu vou para o sétimo, já. O próximo ponto é o artigo 7º. O final do artigo 7º do Código diz que cabe ao juiz, o juiz tem o dever de zelar pelo efetivo contraditório. Dever de zelar pelo efetivo contraditório. Parte final do artigo 7º. Que, de acordo com o que eu pude ver, significa que o juiz tem poderes, percebam bem, meus caros, tem poderes de alteração da regra processual caso a caso, se a regra processual, no caso, ou aumentar a desigualdade das partes, portanto, dificultar o contraditório, ou, não aumentando a desigualdade, que não existia, em uma determinada situação, impedir que o contraditório se concretize de maneira efetiva. Então, o juiz pode, caso a caso, percebam bem, alterar regra do procedimento, inclusive do procedimento comum, e adaptá-lo ao caso, se isso for para zelar pelo efetivo contraditório. O que isso quer dizer? Uma capacidade de adaptação, agora vindo do juiz, e não das partes, como é o caso do 190, impressionante, impressionante. Nada disso existia na concepção clássica de procedimento comum, e procedimento ordinário, que era rígida, que tinha a ver com o devido processo legal, tem que ser aquela, única, o juiz é obrigado a seguir passo a passo, sem nenhum tipo de adaptação, sem nenhum tipo de mudança, sem nenhum tipo de atenção ao caso concreto. A cereja do bolo, para usar a expressão de Cássio, me permita, Cássio, a cereja do bolo dessa transformação toda são 2 dispositivos. O 327, parágrafo 2º, e o 1049, parágrafo único. O 327, parágrafo 2º, já é bastante famoso, muita gente falando. O 1049, parágrafo único, é que, porque está lá no final, ninguém dá muita bola. Mas eles, os dois, no final das contas, dizem a mesma coisa. No final das contas, dizem a mesma coisa. Em suma, o que esses 2 dispositivos dizem? Que é possível, prestem bem atenção a isso, é possível trazer para o procedimento comum, sem que deixe de ser procedimento comum, técnicas previstas no procedimento especial. Você tem uma técnica lá específica do procedimento especial, por exemplo, liminar da possessória sem necessidade de urgência. É uma técnica específica do procedimento especial. A ordem de indisponibilidade da ação de improbidade administrativa. É uma técnica específica do procedimento especial da improbidade administrativa. Para dar 2 exemplos. Dizem esses 2 dispositivos, o 327, parágrafo 2º, e o 1049, parágrafo único. É possível se valer do procedimento comum, tal como está no Código, trazendo para o procedimento comum técnicas que antes estavam previstas apenas para o procedimento especial. Esses 2 dispositivos quebram completamente a ideia, que eu mencionei no início da minha palestra, de exclusividade dos procedimentos especiais como um ambiente para a colocação de técnicas diferenciadas. Isso quer dizer que técnicas diferenciadas, mesmo aquelas previstas em procedimentos especiais, agora podem ser utilizadas no procedimento comum, sem que deixe de ser procedimento comum. Isso é uma coisa tão transformadora, é tão diferente, muda tanto, que faz com que surja a seguinte pergunta: qual o futuro dos procedimentos especiais se eu agora posso, no procedimento comum, transformá-lo no procedimento especial? Compreendido o procedimento especial como um procedimento para o meu caso. Para o meu caso, um procedimento que atenda ao meu caso concreto. O que é que nós estamos defendendo? Nós estamos defendendo
o que a gente chamou de livre trânsito ou livre tráfego, tanto faz, das técnicas processuais. Técnicas processuais transitam entre os procedimentos, desde que observada a adequação da técnica ao procedimento. O que isso quer dizer? Eu posso me valer de qualquer técnica processual prevista em qualquer procedimento, um outro procedimento, desde que essa técnica não seja incompatível com esse outro procedimento. E quase nunca é, só para deixar claro, quase nunca é. Na dúvida cabe, na dúvida é possível transitar. Então, eu posso pegar... Então, veja bem, deixa de ser importante estudar o procedimento especial. Passa a ser importante estudar a técnica especial. O que é importante é pensar qual é a técnica diferente para a proteção daquela situação. Essa técnica. Pouco importa onde ela vai ser utilizada, se vai ser um procedimento comum ou um procedimento especial. Perceba, o relevante é pensar na diferenciação das técnicas processuais. Isso é relevante. E não nos procedimentos especiais, como se eles fossem o único ambiente em que isso é possível. Vou tentar mostrar uma aplicação disso real. Isso está acontecendo agora, nesse momento. Em Recife, eu falo de Recife porque isso é um relato dos advogados de Recife para mim. Em Recife, as varas de família estão interpretando o seguinte: se o sujeito entra com uma ação para, por exemplo, divórcio cumulada com guarda e alimentos, um clássico de cumulação de pedidos da prática forense brasileira, divórcio, guarda e alimentos. Juízes da capital de Pernambuco estão dizendo que não pode cumular. Por quê? Olha a lógica. Divórcio com guarda é ação de família, procedimento especial previsto no Código. Ação de alimentos é procedimento especial, previsto fora do Código, e ressalvado pelo próprio Código como não estando dentro das ações de família. Quer dizer, o procedimento das ações de família não se aplica ao procedimento da ação de alimentos. Então, o que é que os juízes de família estão fazendo, professora Tereza? Estão mandando desmembrar. Veja, essa interpretação, que é literal, textual, e com base na concepção clássica de que, se a técnica é diferenciada, ela tem que ficar reservada ao determinado procedimento especial, não pode haver o livre trânsito, gera essa situação que eu reputo absurda. É uma situação que eu reputo absurda. É absurdo imaginar que o código, esse código, ia permitir uma interpretação que pioraria o sistema. É uma coisa absurda. Qual é a solução correta para um caso desse? Processa como ação de família, trazendo a técnica especial do procedimento da ação de alimentos, que é uma, a demais é uma, que é a tutela provisória de alimentos de evidência, tutela divisória de alimentos de evidência, que pode, inclusive, ser dada de ofício. É a única peculiaridade da ação de alimentos hoje, a única peculiaridade é essa, que você vai trazer para o procedimento da ação de família, porque essa técnica, ela transita num sistema como o nosso, que a gente está defendendo, esse livre trânsito, essa técnica transita. Um outro exemplo, os senhores sabem que o pedido ressarcitório em razão da improbidade, é um pedido que pode ser veiculado por ação civil pública comum, não precisa ser veiculado por ação de improbidade. A ação de improbidade, ela, como procedimento especial, ela permite o pedido de punição e o pedido de ressarcimento. Se, no entanto, se quiser pedir apenas o ressarcimento ao erário em razão do ato de improbidade, isso é quase que unânime, me parece que é unânime, o Ministério Público pode entrar com ação civil pública clássica, comum, só para pedir o ressarcimento. A ação civil pública clássica, ela é o procedimento comum da tutela coletiva. O procedimento comum da tutela coletiva é da ação civil pública. Tem procedimentos especiais, mandado de segurança coletivo, ação de improbidade, mandado de junção coletivo. São procedimentos especiais da tutela coletiva. Mas o procedimento comum é o da ação civil pública, que pode ser considerado um procedimento especial em relação ao procedimento comum do Código. Até porque ser comum e ser especial é um conceito relativo. Você pode ser comum para uma coisa, especial para outra. O procedimento
da ação civil pública, ele é comum para a tutela coletiva. A pergunta que eu faço é possível essa ação civil pública, procedimento comum, nela, o Ministério Público pedir a ordem de indisponibilidade prevista no procedimento especial da improbidade? É possível trazer essa técnica prevista na lei de improbidade para a ação civil pública e procedimento comum? Evidentemente que sim, evidentemente que sim. Não tem nenhum problema. E falo para a professora Arlete uma coisa que ela vai gostar. Quando eu falo de técnica de procedimento especial para procedimento especial, primeiro exemplo, procedimento especial para procedimento comum, segundo exemplo, eu também posso pegar uma técnica do procedimento comum e levar para o especial. Não tem nenhum problema, porque pelo livre trânsito, a técnica vai encontrar o seu lugar. E por que eu falo isso, Arlete? Você vai se lembrar e vai gostar. Os 339, o 338 e o 339, não, o 339 e o... Não, 338 e o 339 do CPC, que permitem uma mudança do réu ou uma ampliação do polo passivo em algumas circunstâncias, é uma técnica interessantíssima do procedimento comum. Interessantíssima, você pode mudar o réu ou ampliar o polo passivo de uma maneira muito simples. Essa técnica do procedimento comum pode se aplicar ao mandado de segurança? Pode. Ela é adequada ao mandado de segurança? É. Por que eu não posso transformar o procedimento do mandado de segurança num procedimento melhor? Só porque ele é um procedimento especial? Quer dizer, ele como procedimento especial, ele é um procedimento fechado para o mundo? Quer dizer, ele não dialoga com os outros procedimentos? Então, a ideia é o seguinte, é uma zona franca. Não sei se serve a metáfora. Os procedimentos... Não é zona franca, né? Porque zona franca é sem tributo. Eu quero falar de como é que é aquele negócio da Comunidade Europeia? Não, livre trânsito das pessoas. Tem uma dimensão da Comunidade Europeia que é você ter a moeda única e ter o livre trânsito das pessoas. As pessoas podem andar de um lado para o outro, sendo europeus, sem maiores problemas. Eu não me lembro o nome disso, mas seria o livre trânsito das pessoas. Mas a ideia é o livre trânsito das técnicas processuais entre os procedimentos civis brasileiros. Seja do procedimento especial para um outro procedimento especial, seja do procedimento especial para o procedimento comum, seja do procedimento comum para um outro procedimento especial. Até porque o nosso procedimento comum é um procedimento com inúmeras técnicas diferenciadas, que procedimentos especiais antigos não têm, simplesmente não têm, porque são muito antigos, enfim, o procedimento comum acabou evoluindo muito mais do que os procedimentos especiais. Então, era essa a ideia que eu gostaria de defender, rigorosamente cumprindo o meu tempo. Espero que tenha despertado em vocês a atenção e vejam a potencialidade que isso tem. Né? Isso tem uma potencialidade, enfim, dá para tirar muita coisa daqui. Era isso. Muitíssimo obrigado e boa noite.